Segundo Coríntios, capítulo 12, fala aqui a partir do verso 2 e 3, que Paulo, quando foi aqui arrebatado até o terceiro céu, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quer dizer, são palavras que nós não temos condições aqui na nossa linguagem humana de traduzir. São palavras inexprimíveis. Não dá para você se exprimir. Palavras inefáveis. Esse é o sentido. Então ele ouviu ali falando palavras que, se fosse traduzir aqui para a nossa língua, não seria possível. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 26, aparece a mesma palavra que está lá no grego, só que aqui traduzido como inexprimíveis. E olha só o que diz o texto total. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, com palavras inefáveis, quer dizer, que nós não podemos falar, não podemos traduzir. Então a gente faz nossa oração de forma limitada, com o nosso palavreado, com o nosso vocabulário, e Deus, o Espírito Santo, ele intercede a Deus por nós com palavras inefáveis, com gemidos de forma implorando a Deus por nós, com palavras que nós não conseguiríamos falar com o nosso vocabulário limitado como é. Só que esse texto, esse é o que o texto está falando. O texto não está dizendo que o Espírito Santo ele fala através da pessoa quando ela faz aquele griteiro, que alguns também chamam de língua estranha. Aí alguns querem dizer assim que não, quando você está fazendo aquela barulheira, aqueles gemidos inexprimíveis, porque é o Espírito Santo que está fazendo aqueles gemidos. O texto não está falando isso. O texto está falando outra coisa bem diferente, conforme nós já vimos lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, verso 4. São aquelas palavras daquele vocabulário que existe lá no céu, lá no paraíso. Então o Espírito Santo, ele utiliza essas palavras que nós não, são palavras inefáveis, que nós não podemos falar, nós não podemos traduzir. Então ele faz essa tradução para Deus no nosso lugar. Então anote em sua Bíblia.